É só esperar mais uns minutinhos, esperar mais alguns minutinhos o pessoal que está entrando aí na live. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, de quem é Prensa Raci, quem é o Rubens, como eu cheguei até o Tantra, entre outras coisinhas mais. Quem quiser ficar por aí, tiver a curiosidade de me conhecer, só esperar mais uns 2 minutinhos para ver o pessoal que está entrando aí, a gente já começa. Beleza? Enquanto isso aí, como é que vocês estão, Lucas, a Denise? Tudo tranquilo? O pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook deve estar me vendo também. São duas câmeras diferentes, então se eu estiver olhando para você, eu estiver olhando para você, estiver olhando para você ou para você, eu vou estar olhando para todos vocês nos momentos aí. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindas. Bom, para quem me conhece, eu sou Prensa Raci. Para quem não me conhece, eu também sou Prensa Raci. E hoje é o meu primeiro conteúdo aqui para vocês, minha primeira live. Eu estou um pouquinho nervoso, como vocês podem perceber. E eu vou começar a fazer esse conteúdo todas as semanas, tá? 2 vezes por semana, toda terça e quinta-feira, às 17 horas, eu estarei aqui convosco para a gente bater um papo sobre Tantra para casais, principalmente, que é o conteúdo que eu quero trazer para vocês. Então, nós vamos conversar aqui sobre sexualidade, sobre a construção de um relacionamento. Eu percebo que hoje em dia os relacionamentos eles são muito volúveis, né? Eles são muito descartáveis. Qualquer problema, qualquer falta de diálogo, qualquer falta de sexualidade, qualquer falta de entrosamento entre o casal, às vezes traz um problema para o relacionamento e as pessoas simplesmente se separam, né? As pessoas simplesmente vão cada um para o seu lado e não tentam construir esse relacionamento e trazer novamente essa proximidade entre o casal, entre os parceiros. Bom, vou começar do começo, né? Eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência com o Tantra, como eu cheguei no Tantra, o que me levou até o Tantra, o que o Tantra mudou na minha vida, porque eu era uma pessoa antes de conhecer o Tantra e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Então, eu vou tentar passar um pouquinho isso para vocês, explicar por que que eu tô aqui, mas por que que esse cara tá querendo falar para mim? Por que que esse cara tá querendo me mostrar como que eu posso melhorar meu relacionamento? Quem que é esse cara? Então, hoje eu vou explicar para vocês tudo certinho, como eu cheguei até aqui, até esse momento de estar aqui falando com vocês, depois de muito pensar, muito raciocinar e muita ansiedade, né? Então, vamos lá. Meu nome é Rubens Haroldo de Abreu Júnior. Eu já trabalhei com diversas coisas na minha vida. Fui assolado por essa maneira com que a sociedade nos impõe de que você tem que trabalhar com alguma coisa, de que você tem que estudar, de que você tem que. Não estou dizendo que não tem, tá? Mas eu creio que tudo isso existe de uma forma meio forçada, porque você muitas vezes não sabe o que você quer, você muitas vezes não sabe o que fazer, você ainda não descobriu, você não tentou, você não testou. E eu sempre fui uma pessoa que nunca tive muito medo de testar, né? Eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava, eu ia para outra coisa, eu ia para outra coisa, eu já vim de carro, eu já vim de casa. Eu trabalhei 9 anos com TI, eu já trabalhei em shopping. E um certo dia eu fui para o Tantra. E é isso que eu vou contar para vocês como é que aconteceu. Bem, eu tenho 37 anos de idade. Eu fiz faculdade de administração, fiz faculdade de química industrial, fiz faculdade de TI, que é a minha profissão, né, onde eu trabalhei durante alguns anos. E um certo dia, depois de fazer tudo isso, eu cheguei até o Tantra. Mas, Sarraci, como você chegou até o Tantra? Muitas vezes as pessoas olham para mim, depois que eu virei professor de Tantra, que eu fui professor da formação em terapêutica tântrica e tudo mais, olham para mim e eles falam, nossa, você me passa uma paz, você é uma pessoa tão tranquila. Mas como eu cheguei até aí, né? Bom, vamos lá.
Eu contei essa história para poucas pessoas já na minha vida, algumas pessoas sabem, as que foram mais próximas a mim na comuna quando eu morei lá durante 2 anos, mas não vamos pular as partes. Há alguns anos atrás, cerca de 10 anos mais ou menos, eu vi um vídeo de massagem tântrica no Xvideos, galera. Sabe o Xvideos? Aquele sitezinho onde as pessoas entram para dar uma assistidinha nos vídeos pornô, ver um pouquinho de pornografia. Então, eu vi um vídeo de massagem tantra lá e aquilo me causou uma curiosidade. Eu fiquei, nossa, isso aqui deve ser interessante, deve ser gostoso, deve ser bom. Mas até aí eu nem sabia o que era tantra, nada a ver, eu não sabia. Eu fui completamente pela pornografia, né? E isso ficou na minha cabeça. Eu saí do Xvideos e fui para o Google. Digitei lá, massagem tântrica no Google. Vários links apareceram, um deles me chamou a atenção, que foi o link do Metamorfose. Foi onde eu fiz a minha escola de Tantra, onde eu morei durante 2 anos. Fui discípulo do Nichal, que eu vou contar tudo isso. E eu encontrei, vi terapeutas e falei, eu vou fazer uma massagem dessa. Isso há uns 10 anos atrás. Nunca fui. Passou, sabe? Passou aquela história da pornografia, passou aquilo, mas isso ficou na minha cabeça. Não de uma maneira que eu ficasse pesquisando, ou que eu ficasse indo atrás, mas aquilo já estava na minha cabeça. Então, o que me levou até o Tantra foi um vídeo do Xvideos. Xvideos, como vocês quiserem. E, a partir daí, eu continuei minha vida. Estava trabalhando, trabalhei com TI, depois eu tive um táxi no aeroporto de Congonhas, e aí, quando eu estava no táxi, eu estava passando pela Avenida 23 de Maio, quem é de São Paulo deve conhecer, e tinha uma plaquinha lá, num poste, uma plaquinha em branca, de plástico, escrita, dessas impressas, escrito massagem tântrica e um telefone. E eu me lembrei, eu recordei disso que eu tinha visto há alguns anos atrás. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui para o Google, olha, massagem tântrica, nossa, era legal, né, vou ver. E aí eu encontrei Metamorfose novamente. Quando eu encontrei o Metamorfose novamente, eu descobri que lá existia uma formação para terapeutas tântricos. E ao longo de toda a minha vida, eu tive uma relação muito, muito aberta e muito próxima com a minha sexualidade. E eu sempre tive para mim que eu deveria trabalhar com alguma coisa relacionada à sexualidade. Mas eu era novo, e essas coisas, não tinha coragem, ficava com medo, e nunca fui. E mais uma vez passou. Quando eu parei de trabalhar com táxi, eu fui trabalhar com festas de música eletrônica. Eu sempre gostei muito de festa. E eu fui trabalhar com festas de música eletrônica. Eu vendia ingresso de festa, era tipo um promoter. Fui fazer faculdade de... Nossa, me fugiu. Fui fazer faculdade de... Qual que é o nome, gente? De produtor de música eletrônica, né? Para fazer música e tudo mais. E nessas festas eu conheci pessoas com a mente muito aberta. Pessoas que tinham um outro modo de vida, pessoas que se relacionavam com essas coisas de uma maneira muito mais aberta, e isso me deu coragem. Quando eu fui para o Universo Paralelo, que é uma festa no Réveillon, em 2017, 2018, quando eu cheguei lá, eu tinha entrado um pouco antes no site do Metamorfose e tinha decidido fazer o curso de formação em terapêutica tântrica. Eu falei, eu vou fazer esse negócio, eu já tenho 34 anos, acho, na época, 30 e poucos anos, sei lá quantos anos eu tinha. E eu falei, eu vou fazer esse negócio, cara. Se meu pai achar, quem achar ruim, porque eu vou ser terapeuta tântrico, porque eu vou trabalhar com isso, eu quero que se exploda. Sendo bem, não usando muito bem o português correto, mas eu quero que se exploda. E aí, eu cheguei nessa festa, no Universo Paralelo, e para todas, a gente foi em muita gente. Para todo mundo eu cheguei lá e falei assim, eu não tinha fechado o curso ainda, não tinha pago, não tinha nada. Eu falei para todo mundo que eu ia fazer, que começava tal dia, que eu tinha pago, que tudo, e todo mundo achou muito fantástico, muito sensacional, muito legal. E foi o empurrão que faltava para eu chegar. Quando eu saí do Universo Paralelo, lá não tinha internet, né? Quando eu saí do Universo Paralelo, que eu fui para Morro de São Paulo, que eu estava viajando e descansando um pouco, eu entrei em contato com a produtora do curso e fechei o curso, paguei o curso, fui para o Rio de Janeiro depois, cheguei em São Paulo no dia 17 de janeiro, no dia 18 de janeiro começava a minha formação. E eu fui para a Comuna Metamorfose, eu fui para o Metamorfose fazer a formação em terapêutica tântrica,
uma coisa que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha recebido massagem tântrica, eu nunca tinha meditado, eu nunca tinha nada. Eu só fui, porque aquilo me tocou, me chamou e eu tinha que ir. Quando eu cheguei lá, eu ainda cheguei um pouco com a cabeça da sexualidade normal, da pornografia, como vocês queiram chamar. E aí, no primeiro final de semana, tudo isso mudou. Né? Eu tive o primeiro final de semana da formação. Nesse primeiro final de semana, eu descobri que existia um trabalho voluntário lá na comuna. E eu tinha ido para fazer o curso. Fala, Renan, beleza? Como é que você está? Saudades, meu querido. Eu tinha ido para fazer o curso e voltar no domingo. E eu descobri que existia um trabalho voluntário lá na comuna. E eu resolvi ficar. Eu conversei com o pessoal me aceitou. E eu ia ficar lá os 3 meses. São 4 módulos da formação. Eu ia ficar os 3 meses entre os módulos para não ficar indo e voltando de São Paulo e para ficar lá fazendo um trabalho voluntário. Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer na vida. Eu fiz. Nesses 3 meses, eu passei a ser o coordenador dos voluntários. E quando acabou, quando eu me formei, o pessoal pediu para eu continuar lá na comuna. Isso me trouxe um aprendizado muito grande. Nesses 3 meses, eu passei a dar meditações, a ser o coordenador dos voluntários. Eu fazia meditação com eles todos os dias, 3 vezes por dia. Eu que dava meditação para o pessoal que estava lá. Eu aprendi muito. Eu aprendi, assim, absurdamente mais do que eu teria aprendido somente na formação. Tanto que no 4º módulo da minha formação, eu fui assistente. Eu nem fui participante, eu fui assistente, porque me pediram para ajudar, e eu ajudei o pessoal. E aí eu fiquei na comuna. Eu tive muito contato com o Tantra, eu tive muito contato com o Deva Nishok, que é o criador do método com o qual eu trabalho. E eu meio que passei a ser o discípulo dele. Ele não gosta que chame ele de mestre, então eu não vou chamar. Mas ele me ensinou muita coisa, ele me ensinou muita coisa, não só do Tantra, mas muita coisa de vida, de estar do lado dele. Ele é um gênio. E de estar do lado dele todos os dias eu aprendi muita coisa. E aí eu continuei no Tantra, sempre tive relacionamentos na minha vida e tudo mais. E agora, com essa questão que nós estamos vivendo, eu não estou podendo levar isso para as pessoas, eu não estou conseguindo atender direito, eu não estou conseguindo fazer meus grupos, porque eu descobri na comuna que a minha vocação era trabalhar com as pessoas, era levar isso tudo que eu aprendi de uma maneira tão natural para as outras pessoas. Então, agora eu resolvi estar aqui com vocês, tão longe, mas também tão perto, né? Eu espero que eu possa trazer um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo para vocês. Fiquei 2 anos morando na comuna, atendi com terapia tântrica, fui professor da formação, e aí eu fui galgando degraus quando eu estava lá na comuna. Eu era coordenador dos voluntários, aí eu passei a ajudar um pouco no salão Unishock, depois eu tive o meu próprio grupo, eu sozinho no salão com um grupo, depois eu virei professor junto com o Unishock da formação em terapêutica tântrica. Ratna, tudo bem, Ratna? Saudades. E a Ratna era produtora de um dos meus cursos lá na comuna. Fala, Jackson, beleza? Me ajudou muito, aprendi muito com a Ratna. A Ratna ficou lá na comuna durante uns 4 anos também. E foi isso. Eu comecei a estudar Tantra, comecei a aprender muito, a ensinar, porque ensinando, eu acho que é o momento que a gente mais aprende. Curando é quando a gente se cura. E eu descobri a minha vocação, que era falar para pessoas, que era estar em um grupo, que era ensinar massagem tântrica, que era ensinar as pessoas a se relacionarem e tudo mais. E aí eu cheguei até aqui, com vocês hoje, nessa apresentação, explicando mais ou menos o que eu vou fazer, né? E é isso. Hoje eu sou casado, eu tenho 2 filhos, a Naomi de quase 3 anos, vai fazer agora em julho. O Bernardo tem 3 meses, está pequenininho, engordando, branquelo, gordo, e faz muito cocô, né? E aí, tudo isso, toda essa experiência, todo esse ano passado que eu fiquei em casa, praticamente sem poder atender, sem poder levar essa minha vocação, essa minha alegria, esse meu amor para todas as pessoas, eu acho que a maioria de vocês não sabem, Prem Sarraci
que é o meu sannyas, significa abundância que vem do amor. E foi exatamente com essa energia que eu me conectei no Tantra, com essa energia que eu me conectei aprendendo e levando isso para as pessoas. Então, eu passei um ano em casa, o ano passado, sem poder atender, sem poder dar curso, sem poder levar isso para vocês, sem poder levar essa minha maior alegria, esse meu amor de poder tocar as pessoas de uma maneira que foi esquecida ao longo do tempo, que as pessoas esqueceram. E agora eu resolvi trazer dessa maneira, tão longe, mas tão perto, né? E aí eu tinha N assuntos para poder tratar aqui com vocês, mas o que me tocou mais ultimamente foi realmente isso, de os relacionamentos estarem sendo tão volúveis, tão descartáveis. Então eu resolvi trazer um pouco do meu conhecimento de relacionamentos e para casais através do Tantra. Né? Eu sou formado também em coaching de sexualidade e relacionamento, então eu resolvi trazer um pouco disso para vocês, é o que eu vou trazer para vocês de conteúdo aqui, todas as terças e quintas-feiras, às 17 horas. Tá? E eu vi na comuna, nos grupos, comigo mesmo, eu vi o que o Tantra, o que essa energia, o que trabalhar essa energia sexual de base de uma maneira sagrada e de uma maneira consciente traz de benefícios, de cura e o quanto ajuda as pessoas. Foi no segundo final de semana que eu estava na comuna que eu descobri que eu queria fazer isso. Eu estava num grupo de renascimento nas montanhas. Eu fiz a formação num final de semana, vim para São Paulo buscar roupa e voltei na quarta-feira. Na quinta-feira era um feriado, começou o Renascimento nas Montanhas. É um grupo de respiração cujos facilitadores eram o Shantideva, querido, amo de paixão, e a Prembidya. Ela é desse tamanho assim, ó, uma querida, saudades. E é um grupo de respiração, rebirthing, renascimento, é uma técnica de respiração. E a gente respirou esse final de semana. A gente entrava no salão e respirava, entrava no salão e respirava, entrava no salão e respirava. E numa das respirações me veio na cabeça: eu quero fazer o que esse cara que está falando no microfone enquanto eu estou respirando faz. Eu quero fazer, eu quero trazer para as pessoas e causar nas pessoas a mesma coisa que esse cara está causando em mim. Os mesmos pensamentos, as mesmas sensações, a mesma alegria que eu estou tendo agora, eu quero levar para as pessoas. Então foi nesse dia que eu comecei a respirar em ser um facilitador e um educador e um terapeuta tântrico, né? E tudo isso me trouxe até aqui. Eu descobri depois que o Shantideva era um dos maiores, se não o maior facilitador desses grupos para casais. Fala, Ivan, tudo bem, meu? Ô, que é isso, Ivanzão. Gratidão, mano. Obrigadão. Obrigado por estar aí. O Ivan, ele ia comigo para as festas. Então, ele pegou essa minha transformação desde o começo. É bem legal. As pessoas falavam, as pessoas viam as fotos de quando eu estava na comuna e falavam: cara, sua energia tá diferente na foto, é incrível. Então, tudo isso me trouxe até aqui. E eu mal sabia eu aquele dia, que o Shantideva era um dos maiores facilitadores desse curso para casais, que é mais ou menos do que eu vou falar aqui para vocês todos esses dias que a gente estiver junto. E eu falei: eu quero fazer o que esse cara faz, eu quero causar o que ele causa, né? Então, Shantideva, se você ver esse vídeo em algum momento, que ele vai estar por aí, gratidão, gratidão eterna. Nishok, pessoal da comuna, gratidão a todos vocês por terem me ensinado tanto, por terem me transformado mesmo, por terem me tornado a pessoa que eu sou hoje, por a gente ter trocado tantas experiências e tanto conhecimento e tanta energia e tudo mais, né? É,
E aí eu resolvi falar na internet sobre o Tantra e resolvi falar para vocês sobre casais, sobre relacionamento, sobre como trazer o Tantra para o relacionamento, sobre como ter uma sexualidade mais saudável e como colher os frutos disso, como se tornar mais próximo do seu parceiro, da sua parceira, como se tornar mais feliz, como se tornar mais constante, como ter mais diálogo, como ter mais e mais melhores e mais qualitativos orgasmos, né? Porque eu não vou falar de orgasmo agora, porque senão a gente vai se estender muito aqui. Mas pode ficar tranquilo que eu vou falar sobre orgasmo, sobre sexualidade, sobre diálogo, sobre traição, sobre tudo que um relacionamento, tudo que pode trazer de bem ou de mal para um relacionamento, a gente vai conversar aqui em todos esses dias. Eu espero que vocês estejam por aí. E eu resolvi falar para casais. Por quê? Porque eu percebi que os relacionamentos, mais uma vez falando, estão muito volúteis, estão descartáveis, as pessoas não se esforçam mais para estar junto com as pessoas que gostam, porque hoje você pega um aplicativo, abre um aplicativo, você arrasta para um lado ou arrasta para o outro. Sangam Prem, fala Lê, beleza? Seja bem-vindo. Maria Heloísa, tudo bem? Então, todo o pessoal que está assistindo, muito obrigado por estar aí conosco. E eu percebi que, cara, você entra no aplicativo, você arrasta para um lado, arrasta para o outro, você vai ali, se relaciona sexualmente com uma pessoa de uma maneira muito fácil, e isso tornou os relacionamentos muito descartáveis. As pessoas falam, cara, muitas vezes as pessoas esqueceram do que traz realmente a felicidade, do que traz a completude, né? Hi, Kay, from Texas. Oh, e esqueceram de quanto essa relação entre as pessoas, essa relação afetiva, essa relação amorosa, complementam o sexo, né? Porque o sexo hoje, cara, as pessoas se relacionam com várias pessoas, às vezes várias pessoas numa semana, às vezes mais de uma pessoa em um dia, e toda essa energia, a gente vai falar sobre isso depois, fica tudo revirada e acumulada dentro de nós. Então eu resolvi falar sobre isso, tá? Eu vou falar sobre relacionamentos, sobre casais, sobre problemas, sobre verdades, sobre como melhorar o seu relacionamento através do Tantra, tá, galera? Eu não sou psicólogo, eu não sou psicoterapeuta, eu não vou ficar aqui falando de experiências da mente e de experiências que eu não tenho capacidade nenhuma de falar, eu seria irresponsável se eu fizesse isso. Eu vou falar tudo sobre questões energéticas, também espirituais, corpóreas, dos corpos mais sutis e tudo que eu sei a respeito de Tantra e de como o Tantra pode ajudar os casais de uma maneira geral. Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta no Instagram, no Facebook, eu não tô vendo, mas eu vou ver se eu consigo ver aqui. Pera aí. Eu não sei se eu consigo ver. Mas se alguém fizer no Facebook, muito provavelmente o Walter, que está me ajudando, meu parceiro aqui, ele vai estar lendo. Se ele vê alguma coisa, porque eu não estou conseguindo ver no Facebook, se alguém mandar alguma pergunta no Facebook, ele vai me passar aqui, tá, galera? Se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Fora isso, eu queria pedir para todo mundo que está aí, se vocês puderem, se vocês quiserem, se vocês puderem passar lá no meu canal do YouTube, porque hoje nós não estamos fazendo live no YouTube, tá? Mas essas lives estarão no YouTube. Tem umas perguntas aqui, deixa eu ver. Tântrica de casais pode se comparar à terapia de casais? O Ivan que perguntou. Bom, vamos lá. O Tantra para casais, ele pode ser usado de várias maneiras, tá? Os casais chegam até o Tantra de diversas formas. Existem casais que já têm uma mente mais aberta, que estão buscando. Qual o seu Facebook para eu seguir? É Prensa Raci também, ô Maria. É tudo Prensa Raci. O YouTube, o Facebook, o Instagram, é tudo Prensa Raci. Tá? A terapia. Eu creio que você esteja perguntando em relação à terapia de casais, a terapia quando você vai num psicólogo, num terapeuta de casais, né, Ivan? A terapia de casais, você vai sentar lá na frente dele, vai falar o que está acontecendo. Ele deixa a toalha
molhada em cima da cama. Ai, olha, eu não aguento mais a calcinha dela lá na torneira do chuveiro. Não, 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 você é louco. Ai, não, olha, depois que eu tive filho, acabou. A gente não transa mais, eu não aguento mais isso. Então, você vai falar e o psicólogo vai te falar coisas ou ele vai esperar vocês se resolverem. Né? Eu já passei por psicólogos, não para questões de casais, mas tem psicólogo que fala, que conversa, tem psicólogo que fica só olhando para sua cara, esse eu não gostei, me deu vontade de levantar e ir embora. Cada um no seu método, cada método funciona para um tipo de pessoa, não estou falando que um é ruim e outro é bom, todos são bons para as pessoas que se conectam a cada método. Como muitas vezes o Tantra pode não ser bom para você, ou você nem sabe que é bom para você, né? E o Tantra não, o Tantra ele trabalha de uma outra maneira. O Tantra trabalha mais na questão de conexão, mais na questão de estar presente, mais na conexão, mais nessa conexão entre os dois, de se conhecer, de cada um conhecer o próprio corpo, conhecer o corpo do outro, estar aberto a conhecer o corpo do outro, né? O Tantra trabalha mais com essa questão do toque, do olhar, das sensações, de não estar tão preocupado quanto o final, né? O sexo, a sexualidade tradicional, ela é preocupada com o final, com o orgasmo. Quando toda essa viagem que leva até o final, até o orgasmo, é que tem que ser experienciada, é que tem que ser curtida, é que tem que ser sentida. Então, é igual uma terapia de casais, mas é diferente uma terapia de casais a partir do momento que a gente trabalha mais no corpo, mais na energia, mais na conexão. Beleza? Deixa eu ver, acho que tinha uma outra perguntinha aqui. O Ashley Tantric está baixo som. Tá baixo som, galera? Ou eu tô falando baixo? Se tiver baixo, desculpa. Eu vou ver se eu consigo um microfoninho de lapela para eu colocar aqui, porque esse microfone que vocês estão vendo aqui é da live do Facebook e do YouTube. E o celular tá ali. Tá? Eu testei antes, achei que estava bom, mas se alguém não estiver me ouvindo, me desculpa. É a primeira. Na segunda, eu prometo que vai estar, ó, tinindo. Beleza? E é isso, né? Eu vou. Beleza, beleza. Eu vou trazer para vocês, então, esse conteúdo. Vou pedir para vocês curtirem aí, comentarem o que quiserem, para que esse vídeo que vai ficar salvo chegue a mais pessoas, tá? Para que as pessoas conheçam o Tantra, porque o Tantra ele é conhecido pela maioria da sociedade, mas de uma maneira que não é o Tantra, né? Que a gente sabe. Não estou falando que também não deva existir, mas as pessoas precisam conhecer o Tantra da maneira que ele é, o Tantra como ele traz benefícios e felicidade e um maior conhecimento para todos. Beleza? Então, quem puder curtir, compartilhar, comentar, mandar para os amigos, ajudar o Sarraci aqui, para que eu possa continuar meu trabalho, né? Que foi tão. Eu fiquei muito triste nesses últimos tempos em não poder levar esse conhecimento, essa ajuda e esse amor e carinho para as pessoas. Coisas que eu fazia todos os finais de semana. Todos os finais de semana. Eu fiquei muito triste mesmo. Então, eu quero trazer essa experiência que eu tive, essa ajuda que eu tive, essa realização que eu tive para todos e para todas. Beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu não sei se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês gostaram, ótimo. Se vocês não gostaram, me manda o que vocês não gostaram, porque eu prometo tentar melhorar. Tá? E é isso, galera. Eu desejo a todos um bom final de tarde, uma boa noite, uma boa semana. Nos vemos na quinta-feira, às 17 horas, tá? Eu vou estar falando de um outro assunto. Eu vou estar falando muito provavelmente sobre casais, sobre orgasmo, sobre tantra de uma maneira mais aprofundada. E nos vemos lá, ok? Eu agradeço a todos pela companhia, pelas perguntas, pelo carinho, pelos acenos, pelos coraçõezinhos. Gratidão a todos. Fiquem todos com Deus.
e até a próxima. Beleza? Beijão do Sarracê. Até mais.